e nós estamos aqui para louvar e exaltar ao nosso Deus. Conta-se a história de um cavalo que estava amarrado em uma árvore, quando de repente veio um demônio e soltou o cavalo. O cavalo então, logo ao ser solto, foi logo para a horta dos camponeses vizinhos, que moravam vizinho. Ele começou a comer tudo que ele encontrava naquela horta. Quando a mulher do dono da horta viu, ela foi, pegou o seu rifle e atirou no cavalo, que morreu. Quando o dono do cavalo viu aquela cena, seu cavalo morto, ele ficou com raiva, foi lá dentro, pegou o seu rifle e também atirou naquela mulher que tinha atirado no seu cavalo. Quando o dono da mulher chega, o marido da mulher chega em casa e vê a sua mulher morta, ele vai lá e mata o dono do cavalo. E aí, os filhos do dono do cavalo, ao verem o seu pai morto, colocam fogo na plantação, na fazenda daquele camponês. O camponês, em represália, em vingança, mata todos os filhos que fizeram isso. O estrago foi grande. Aí de repente um anjo vem e pergunta para o demônio: o que foi que você fez? E o demônio responde: eu não fiz nada, eu apenas soltei o cavalo. Eu sei que nós não somos demônios, né? Não somos demônios, eu creio que nós não somos demônios. Mas se nós não tivermos cuidado, muitas vezes nós também não vamos conhecer o poder que as nossas atitudes têm. Nós vamos ser ignorantes acerca do poder que as nossas escolhas têm. E eu não estou falando apenas em relação ao poder das nossas atitudes erradas, não. Muitas vezes nós não conhecemos nem do poder das nossas atitudes corretas. Nós não conhecemos o poder das nossas atitudes certas. Podemos achar que elas não vão influenciar em nada. As nossas atitudes corretas não vão ajudar ninguém, não vão fazer nenhuma diferença. Se nós não tivermos cuidado, nós não vamos conhecer o poder das nossas próprias atitudes. E é por isso que é tão importante meditarmos sobre as nossas boas e más atitudes, o poder que elas têm, as consequências que elas podem causar. E é sobre isso, irmãos, que eu quero convidar vocês a meditarmos nessa noite. E para isso eu vos convido a abrir a palavra de Deus na maravilhosa carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Obrigado, irmão Renato. Vamos meditar nos versos 11 a 16 nesta noite, pedindo que Deus fale aos nossos corações, que Deus nos edifique, que Deus nos fortaleça, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus fortifique e edifique mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, nos versos 7 a 10, o apóstolo Paulo fala sobre dois grupos de pessoas que tomaram atitudes opostas. O grupo dos eleitos, que tomaram a atitude de receber a graça de Deus, e o grupo dos endurecidos por Deus, que tomaram a atitude de rejeitar a oferta de salvação que Deus lhes fez. Agora, nos versos nos quais nós vamos meditar hoje, que são os versos 11 a 16, Paulo vai mostrar o poder dessas duas atitudes tão diferentes. Em primeiro lugar,
guarde no seu coração. Paulo fala sobre o poder das nossas atitudes erradas. As nossas atitudes erradas têm ou não têm poder? As coisas erradas que nós fazemos, elas têm ou não têm influência? Elas têm ou não têm consequências? Não resta dúvidas que tem. Mas Paulo vai nos surpreender um pouco aqui, quando ele fala sobre quais são essas consequências, quais são essas atitudes. Leia comigo, por favor, o verso de número 11. Preste atenção na palavra de Deus, não deixe que nada tire a sua atenção da revelação do alto. Diz a palavra de Deus no verso 11, o apóstolo Paulo: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Somente até aqui por enquanto. Curve a sua cabeça, concentre-se em Deus, fale com Ele agora, peça a Ele que fale com você, peça a Ele que este momento seja precioso na tua vida, que você aprenda lições importantes para a transformação da sua alma. Santo Deus e amado Pai, estamos aqui essa noite, Pai, creio eu, não apenas nós, mas o Senhor conosco, porque este é o nome do teu Filho, Emanuel, Deus conosco, Deus que conosco está, Deus que não nos abandonou, Deus que permanece ao nosso lado, Deus que nos fortalece, Deus que nos ajuda, Deus que nos orienta, que nos guia, que nos levanta, Senhor, quando estamos caídos. E é por isso que na presença de Jesus, sentindo a presença dEle agora mesmo, eu peço, Pai, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor tenha compaixão de nós, misericórdia de nós, e agora por meio da Tua palavra, o Teu Espírito Santo nos transforme, fale conosco, mude a nossa forma de pensar, mude a nossa forma de falar, mude a nossa forma de agir. Que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que possamos entender, Senhor, hoje, qual o real poder das nossas atitudes. O poder das nossas atitudes ruins, mas também, Senhor, e principalmente, o poder das nossas atitudes boas, agradáveis a Ti. É sobre isso que a Tua palavra vai nos falar hoje. Por isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nesse verso, Paulo fala sobre um tropeço que o povo de Israel experimentou. Ele diz: porventura tropeçaram para que caíssem? De qual tropeço do povo de Israel Paulo está falando aqui? Se você observar no contexto, você vai achar a resposta. Olha, por exemplo, volta comigo para o capítulo 9, versos 31 a 33. Paulo vai citar essa mesma palavra, tropeço. Romanos 9, 31 a 33 dizia assim: Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O povo de Israel tropeçou em que, pastor? Eles tropeçaram na pedra fundamental. Eles tropeçaram na pedra de salvação. Eles tropeçaram no próprio Filho de Deus. Eles tropeçaram na oportunidade de salvação que Deus deu para eles. Foi um tropeço grave, o tropeço do povo de Israel. Deus ofereceu o próprio Filho para eles. Deus ofereceu a salvação para eles. Deus trouxe para eles uma pedra firme, fundamental. Ao invés de erguerem a vida nessa pedra, o povo de Israel tropeçou na pedra chamada Jesus Cristo. Eles erraram, eles caíram. Mas olha a pergunta que Paulo faz. E aqui a gente começa a ver a misericórdia de Deus para quem caiu. A pergunta de Paulo é:
Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Em outras palavras, entenda o que Paulo está perguntando. Paulo está perguntando, por acaso, ele falou que eles tropeçaram antes, mas a pergunta de Paulo é, porventura eles tropeçaram para que permanecessem caídos? E qual é a resposta que o próprio Paulo dá? De modo nenhum. Eles caíram, sim, mas eles caíram para permanecerem caídos? Paulo diz, de jeito, maneira, de modo nenhum. E aqui, irmãos, eu já vejo uma primeira verdade sobre quem tropeçou, sobre aqueles que caíram, sobre aqueles que erraram. Que verdade é essa, pastor? A queda, o tropeço, não necessariamente precisa ser o fim da história de quem caiu. A queda de alguém não necessariamente precisa ser o fim da história daquela pessoa. E talvez haja alguém aqui que precisa entender isso. Porque muitas vezes, quem cai, quem tropeça, e acha que tropeçou em algo grave, essa pessoa fecha a porta para si mesma. Ela acha que a vida dela acabou ali. Ela acha que não tem mais jeito. Talvez foi um crente que se desviou dos caminhos de Deus e agora acha que não pode mais voltar. Alguém que errou, alguém que pecou e agora acha que não pode mais servir a Deus. E Paulo está mostrando um exemplo aqui de um povo que tropeçou, mas não tropeçou para ficar caído. É claro que um erro que nós cometemos pode ser o último da nossa vida. É por isso que não podemos brincar com o pecado. É por isso que não podemos achar que o pecado é besteira. Mas o que eu vejo aqui é que muitas vezes Deus é misericordioso ao ponto de nos dar uma chance de nos levantarmos novamente. Por exemplo, quem aqui não tem vergonha de confessar que já levou uma queda feia no meio da rua? Levanta a mão. Quem aqui não tem vergonha de dizer, eu já, pastor, eu tropecei, levei uma queda feia, ralei o joelho? Quem? Levanta a mão. E vocês ficaram lá? E vocês permaneceram lá no local da queda? Vocês ficaram lá de quatro, chorando, sentados, no meio-fio, até hoje? Não! Vocês caíram, mas logo depois, vocês se levantaram, limparam a poeira e continuaram andando e chegaram até aqui nos dias de hoje. E assim também é na vida espiritual. Todos nós temos os nossos tropeços, as nossas quedas, porque somos falhos, somos pecadores. Mas o que eu aprendo aqui sobre o poder de atitudes erradas é que nem sempre uma atitude errada precisa ser o fim da jornada. Nem sempre uma atitude errada precisa ser o fim da história. O nosso Deus, Ele costuma dar novas oportunidades. E é por isso que eu e você estamos aqui essa noite. Porque um dia nós caímos, mas Deus teve misericórdia de nós e nos trouxe a este lugar novamente. Precisamos entender então que os tropeços não necessariamente vão nos destruir por completo. Porém, isso não significa que consequências não vão vir. Os tropeços trazem consequências? Sim ou não? Vai destruir sempre? Não. Mas vai trazer consequência? Vai. E é aqui que Paulo me surpreende. Porque a primeira coisa que a gente pensa de consequência de uma queda é destruição, é castigo. Mas aqui eu vejo que Deus, escute isso,
Deus é capaz de transformar as nossas atitudes erradas em coisas boas para os outros. Olha o que Paulo diz na continuação do verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, para que permanecessem caídos? De modo nenhum. Mas tem o outro lado. Pela sua transgressão veio o quê? Como é que diz na sua Bíblia? Veio o quê? Veio a salvação aos gentios. Será que nós lemos direito mesmo o que Paulo diz aqui? Paulo está dizendo que através do tropeço de uns, Deus trouxe salvação para outros? É isso que Paulo está dizendo? É exatamente isso que Paulo está dizendo. A queda de uns trouxe salvação para outros. Olha o poder das nossas atitudes erradas. Às vezes, a atitude errada de uns vai trazer salvação para outros. Paulo está falando aqui, irmãos, sobre o que nós vemos acontecer no livro de Atos. Nós vemos acontecer no livro de Atos exatamente isso. Depois que Paulo, que era o perseguidor da igreja, se converte, ele começa a pregar a palavra de Deus. E qual era o método de Paulo de pregar? Paulo tinha um método de pregar. E primeiro, ele ia pregar para o povo dele. Primeiro, Paulo ia pregar para os judeus. Onde? Nas sinagogas, que eram os locais onde os judeus se reuniam. Só que aí, o que é que acontecia? Os judeus faziam exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Os judeus tropeçavam na oferta de salvação. Os judeus caíam na oportunidade. Os judeus tinham atitude errada. Paulo falava de Jesus e eles não acreditavam em Jesus. Ao que Paulo fazia? Se ninguém quer aceitar Jesus, então eu deixo de pregar. Era isso que Paulo fazia? Não. Paulo batia a poeira do pé e dizia: vocês não querem não? Pois agora eu vou pregar para quem quer. Judeu não quer? Pois agora eu vou pregar para os gentios, para quem não é judeu. O erro de uns, o coração endurecido de uns, trouxe salvação para os outros. Deus é capaz de fazer isso. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo de Israel caiu, tropeçou para sempre? Não. Mas Paulo diz: por causa do que eles fizeram, a salvação saiu deles e agora foi para mim e para você. Foi para os gentios. O que nós vemos aqui então é que Deus é poderoso para pegar decisões ruins e delas gerar coisas boas. Por exemplo, olha o que foi que Deus fez no caso de José do Egito. Vocês conhecem a história de José. Seus irmãos ficaram com ciúmes dele. O que foi que eles fizeram? Venderam José para pessoas estrangeiras. Foi certo o que eles fizeram? Não. Foi uma atitude boa? Não. Mas o que foi que Deus fez? Lá Deus tornou José governador do Egito, e através dele muitas vidas foram salvas. Deus é capaz de pegar o erro, de pegar o pecado e transformar em algo bom. E esse não é o único exemplo, irmãos. Certa vez Deus chega para um profeta chamado Jonas e o manda ir à cidade de Nínive.
pregar contra essa cidade. O que Jonas faz? Jonas obedece a Deus. É? Não. Jonas se rebela contra Deus. Jonas tem uma atitude errada. Ele pega um navio que vai para Tarsis, querendo fugir da presença de Deus, como se isso fosse capaz. No meio da viagem, o dono da natureza, o dono da terra, o dono do universo inteiro, manda uma tempestade sobre o navio no qual Jonas está. Os marinheiros experientes ficam assustados, mandam acordar Jonas, que estava dormindo, e diz: Jonas, explica isso aí. E Jonas explica: eu sou servo do Deus Altíssimo, estou fugindo dele, e é por isso que veio essa tempestade. Final das contas, sabe o que acontece? Os marinheiros se convertem ao Deus de Jonas. Deus pega uma atitude errada e transforma em salvação para algumas pessoas. Ah, pastor, então vale a pena cair. Então vale a pena tropeçar. Vale a pena pecar. Porque Paulo está dizendo que o pecado dos judeus trouxe salvação para os gentios. Eu vou pecar, porque se eu pecar, alguém vai ser salvo. Como o coração do homem é ruim, né? Quer uma oportunidade para pecar, achando que isso vai trazer bem. Ei, Paulo não está aqui incentivando ninguém a pecar, por dois motivos. O primeiro deles é que mesmo que o erro de uns acabe sendo bom para alguém, com certeza não vai ser bom para quem pecou. Não vai ser bom para quem errou. E onde é que nós vemos isso? No final do verso 11. Vou ler o verso inteiro. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Nem pense isso. Mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios. Agora olha o que Paulo diz no final: para pô-los em ciúmes. Paulo está falando aqui do sentimento ruim que os judeus teriam em seu coração quando eles vissem Deus salvando os outros povos. Sentimento ruim como consequência da desobediência deles mesmos. O pecado, Deus pode transformar em algo bom para alguém, mas com certeza quem pecou, quem tropeçou, quem errou, vai arcar com consequências ruins. E Paulo está dizendo aqui que uma das consequências ruins que o povo de Deus, o povo de Israel, vai ter que experimentar é sentir ciúmes. Sentir ciúmes de outros povos. Sentir ciúmes de mim e de você. Paulo inclusive falou sobre isso já no capítulo 10, verso de número 19. Deus já tinha avisado que ele ia fazer isso. Deus sempre avisa o que ele vai fazer. Olha o que Paulo diz em Romanos 10 e 19. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então, para a gente entender, deixa eu dar um exemplo. Imagine que um homem ruim é casado com uma mulher sensata, uma mulher sábia, mas esse homem ruim decide abandonar sua mulher. O que ele faz é certo ou é errado? Ele decide abandonar sua mulher. O que ele faz é errado. Mas sabe o que acontece? Ela encontra um marido bom e se casa com esse marido.
Só que aquele marido que abandonou sua mulher, ao olhar para trás e ver a besteira que fez, ele vai ser tentado a sentir ciúme da mulher que ele perdeu, da mulher que ele abandonou. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. O povo de Israel abandonou o seu Deus. E sabe o que aconteceu? Jesus encontrou uma noiva chamada igreja. E agora Jesus ama a igreja ama Jesus. E sabe o que Deus diz que vai acontecer? Israel vai olhar para a igreja, Deus amando a igreja, Deus salvando a igreja, e vai sentir ciúme de Deus com a igreja. É uma consequência que vai vir sobre o povo de Israel. Aqui nós vemos então 3 verdades sobre o poder das nossas atitudes ruins. Que verdades são essas, pastor? Primeiro, elas não necessariamente vão nos destruir. Se você está aqui, você errou, você pecou, e você está aqui, você ainda tem chance de se reconciliar com Deus. Você ainda tem chance de servir a Deus, de ser salvo por Deus. Uma segunda verdade que eu aprendo aqui é que as nossas atitudes ruins podem até ser usadas por Deus para trazer o bem a alguém. No caso, a atitude errada do judeu fez com que a salvação viesse aos não-judeus, aos gentios. Porém, em terceiro lugar, apesar de não necessariamente serem o nosso fim e até poderem ser usadas para o bem de alguém, as nossas atitudes erradas vão trazer consequências ruins para nós. Voltando ao caso de Jonas, os marinheiros foram salvos. Sim, Jonas, porém, foi lançado no mar e quase morre. Quase morre. Só não morreu porque ele tomou a decisão de fazer o que agradava a Deus. E é sobre isso que eu quero falar agora, o nosso segundo ponto, que é o poder das nossas atitudes certas. Acabamos de ver o poder das nossas atitudes erradas. Não necessariamente vão nos destruir, podem até trazer salvação para alguém, mas vão trazer perda para nós. Agora, rapidamente, qual o poder das nossas atitudes certas? Vamos ler os versos 12 a 16. Nos quais Paulo fala sobre isso. Romanos 11, 12 a 16 diz assim: Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, ciúmes do meu povo, e salvar alguns deles. Verso 15: Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Eu não sei se você entendeu o que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo bate numa tecla mais de uma vez. Que tecla é essa? Se o erro deles, se o erro dos judeus incrédulos que rejeitaram Jesus trouxe riqueza para o mundo, trouxe salvação para os outros povos, que dirá a restauração deste povo? Se o povo caindo trouxe salvação para os outros, que dirá esse povo de pé
se Deus é capaz de usar as nossas atitudes erradas para o bem de alguém, imagine o que Ele pode fazer com as nossas atitudes corretas. É por isso que não é um incentivo errar. Porque quando nós erramos, o mérito de fazer algo bom é totalmente de Deus. Mas quando nós fazemos algo que é bom, Deus usa aquilo ainda mais, para salvar ainda mais, para abençoar ainda mais as pessoas ao nosso redor. É nessa tecla que Paulo bate. Por exemplo, no verso 12, eu quero ler novamente com vocês. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento, porque Deus faz isso, Deus abate os orgulhosos. Se quando Deus abateu o povo de Israel, o mundo foi abençoado com a salvação que ele não tinha, porque agora os pregadores vão para os gentios, quanto mais a sua plenitude. No verso 15 ele repete: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos. E no 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. No verso 16, Paulo chega a dar a entender que um pouco vai influenciar o muito, uma parte vai influenciar a totalidade. Ei, isso é para você que talvez nesses dias chegou a duvidar que as atitudes corretas fazem diferença. Isso é para você que talvez nesses dias achou que tanto faz errar ou acertar. Não vai trazer diferença nenhuma mesmo, se eu errar ou acertar. Não vai gerar nenhuma consequência mesmo, se eu evitar o pecado ou não. Ei! O que a palavra de Deus está dizendo é que quando eu e você fazemos o que é correto, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos reconciliamos com Deus, coisas extraordinárias vão acontecer. Deus vai usar o meu acerto, Deus vai usar o teu acerto para abençoar ainda mais vidas. Deus quer te usar para trazer vida aos mortos. Deus quer te usar para trazer reconciliação ao mundo. Então esse é o poder das nossas atitudes certas. É que se até as erradas Deus pode transformar para o bem, imagina as boas. Imagina a nossa humildade. Imagina a nossa consagração. Deus vai usar isso para salvar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Vale a pena acertar? Vale a pena procurar servir a Deus? Eu não disse para vocês que quando Jonas errou, alguns marinheiros foram salvos? Mas o que foi que aconteceu quando Jonas acertou? O que foi que aconteceu quando Jonas decidiu obedecer? Quando ele decidiu fazer o que Deus mandou? Não foram alguns marinheiros que foram salvos, foi uma cidade inteira. Compare o que nós ganhamos errando com o que nós ganhamos acertando. O poder das nossas atitudes certas é infinitamente maior
do que a misericórdia de Deus diante das nossas atitudes erradas. Quando Jonas decidiu obedecer, 3 dias, o povo de Nínive já estava todo convertido. Quando nós decidimos obedecer, coisas grandiosas vão começar a acontecer. Talvez não estão acontecendo, porque nós ainda não estamos obedecendo. Começa a obedecer para ver o mar se abrir. Começa a obedecer para ver milagre acontecer. Começa a obedecer para ver transformação de vida, conversão de pecador. Paulo disse: se quando eles transgrediram veio salvação ao mundo, imagina quando eles se levantaram. Ei, quando você se levantar, Deus vai te usar para salvar vidas. É por isso que o inimigo quer você caído, prostrado, porque ele sabe o que Deus pode fazer através das nossas vidas. Era por isso que Paulo não desistia de acreditar na salvação dos judeus. Às vezes a igreja tem raiva do judeu, mataram Cristo. Paulo amava os judeus e não deixava de acreditar na salvação deles. Espera aí, pastor, Paulo continuava acreditando na salvação dos judeus, mas ele não disse que os judeus que rejeitaram Jesus foram endurecidos? E quem disse que alguém que teve o coração endurecido precisa continuar endurecido para sempre? Romanos capítulo 11 mostra que Paulo orava por aqueles que tinham o coração endurecido, para que eles se transformassem em eleitos de Deus, para que eles fossem salvos pelo Senhor. Se o teu parente, o teu amigo, alguém que você conhece hoje parece estar endurecido, não desista, faça como Paulo, continue orando por ele e por ela, para que eles sejam salvos. Agora olha, irmãos, como Paulo queria que o seu povo fosse salvo. Ele disse no verso 13: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Escute isso. Como Paulo achava que os judeus seriam salvos? Quando ele trabalhasse com os gentios. Ele diz: eu glorifico o meu ministério, porque eu creio que os judeus vão olhar para o meu ministério com outras pessoas, vão ficar com ciúmes e vão querer ser salvos também. Que aplicação eu tiro disso? Você não precisa abandonar o ministério que Deus te deu para salvar os teus. Você não precisa abandonar aquilo que Deus te confiou a fim de salvar aqueles a quem você ama. Pelo contrário, é glorificando o ministério que Deus te deu, é se esforçando no ministério que Deus te deu, que Deus pode ir lá nos teus e salvar a eles. Não abandona o teu ministério, não abandona o teu chamado por causa de ninguém, porque é o teu chamado que Deus pode usar para salvar aqueles a quem você ama. Paulo entendeu: eu vou me dedicar ainda mais aos gentios, porque pode ser que os judeus, olhando para os gentios, queiram ser salvos também. Ame a sua família, ame os seus parentes, mas não abandone o chamado que Deus te confiou. Glorifica o teu ministério, glorifica o teu chamado. Isso pode ser um instrumento de Deus para a salvação dos teus. Recapitulando então, hoje nós vimos o poder de 2 tipos de atitudes. Nós vimos o poder das nossas atitudes erradas, que não necessariamente
precisam ser o nosso fim, que podem até ser usadas para a salvação de alguém, mas que vão trazer consequências para nós. E nós vimos também o poder das nossas atitudes certas. Se as erradas podem ser usadas por Deus, imagine as corretas. É por isso que nessa noite eu quero encerrar fazendo um convite para você. Não importa se você caiu ou não, decida fazer o certo. Decida tomar a atitude certa. Qual é a atitude certa? Eu decido fazer a vontade de Deus na minha vida. Talvez você já pecou, e o que você fez no passado ainda te gera sentimento de culpa. Ei, pede perdão a Deus e creia que Ele te perdoou. Se você ainda estava caído, o propósito de Deus não é isso. É que você se levante, é que você fique de pé. Então, de pé, venha a Jesus Cristo na noite de hoje. Decida fazer o que é certo. Talvez você está sendo tentado a se afastar, tentado a desistir do ministério que Ele te deu, desistir de alguém que Ele colocou na tua vida. Peça que Ele te guie e decida fazer aquilo que Ele te guiar. Se você está arrependido de algo que fez e deseja receber o perdão de Deus hoje, nós vamos adorar ao Senhor agora com louvor. Enquanto estamos adorando, eu quero convidar você a se levantar e se prostrar na presença de Jesus. Se você está se reconciliando agora, se você está renovando os teus votos com Cristo, não se envergonhe disso. Essa pode ser a última oportunidade que você está recebendo. Não perca a última oportunidade. Enquanto estamos adorando, se você está tomando uma decisão de arrependimento, de renovação de votos, de reconciliação, venha ao altar e nós iremos orar pela tua vida no